Olá, gente querida, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comenta para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu sou o Benício Silva, mais conhecido porque eu sou pregador, mentor e corretor imobiliário. Se inscreva para que esse vídeo chegue a mais pessoas e curta para que esse vídeo chegue a mais pessoas. O que podemos aprender da vida de Pedro? Você já sabe o que você pode aprender com a vida de Pedro? Vamos lá. Simão Pedro, também conhecido como Cefas, João, foi um dos primeiros seguidores de Jesus Cristo. Ele foi um discípulo sincero e ardente, um dos amigos mais próximos de Jesus. Um apóstolo, uma coluna da igreja. Pedro era entusiasta, voluntarioso, impulsivo e às vezes ousado. Pedro tinha muitos pontos fortes e também várias falhas em sua vida. Ainda assim, o Senhor que o escolheu continuou a moldá-lo em exatamente quem ele pretendia que Pedro fosse. Simão Pedro era originalmente de Betsaída. Viveu em Cafarnaum, ambas cidades na costa do Mar de Galileia. Ele era casado e com Tiago e João como parceiros em dono de um lucrativo negócio de pesca. Simão Pedro encontrou Jesus através do seu irmão André, que havia seguido Jesus depois de ouvir João Batista proclamar que Jesus era o Cordeiro de Deus. André foi imediatamente encontrar-se com seu irmão para trazê-lo a Jesus. Ao encontrar Simão, Jesus deu a ele um novo nome, Cefas, aramaico, ou Pedro, do grego, que significa rocha. Então Pedro, que significa rocha, mais tarde Jesus chamou oficialmente Pedro para segui-lo, produzindo um pescado milagroso no processo. Imediatamente Pedro deixou tudo para trás para seguir o Senhor, no versículo 11. Pedro fazia parte do círculo íntimo dos discípulos de Jesus, junto com Tiago e João. Somente aqueles três estavam presentes quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E quando Jesus foi transfigurado na montanha, Pedro e João receberam a tarefa especial de preparar a refeição final da Páscoa. Lucas, capítulo 22, do versículo 8, em vários casos, Pedro mostrou-se impetuoso a ponto de precipitação. Por exemplo, foi Pedro quem deixou o barco para andar na água até Jesus? Foi Pedro. E prontamente tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Do versículo 30, foi Pedro quem repreendeu Jesus por falar da sua morte e foi rapidamente corrigido pelo Senhor. Foi Pedro quem sugeriu erigir 3 tabernáculos para homenagear Moisés, Eli e Jesus. Caiu ao chão em silêncio temoroso a glória de Deus. Versículo 5 ao 6. Foi Pedro que desembainhou a espada e atacou o servo do sumo sacerdote e foi imediatamente instruído a embainhar sua arma. Do versículo 11. Foi Pedro que se gabou de nunca abandonar o Senhor, mesmo que todos os outros o fizessem, e mais tarde negou 3 vezes que conhecia o Senhor. Versículos 70 ao 74. Através de todos esses membros, é através de todos esses altos e baixos de Pedro que o Senhor Jesus permaneceu seu amoroso Senhor e fiel guia. Jesus reafirmou Simão como Pedro, a rocha, em Mateus também, prometendo que ele seria instrumental. Ele seria instrumental. Mateus capítulo 16, versículo 18 a 19, vai dizer aqui: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Prometendo que ele seria instrumental no estabelecimento da igreja de Jesus. Depois de sua ressurreição,
Jesus nomeou especificamente Pedro como alguém que precisava ouvir as boas novas. E repetindo o milagre do ganho de pescado, Jesus teve como prioridade especial perdoar e restaurar Pedro e comissioná-lo novamente como um apóstolo. Vai dizer João. Bom, no dia de Pentecostes, Pedro foi o principal orador para a multidão em Jerusalém. E a igreja começou com um influxo de cerca de 3.000 novos crentes. Mais tarde, Pedro curou um coxo mendigo e pregou corajosamente diante do Sinédrio. Nem mesmo a prisão de Pedro, espancamentos e ameaças poderiam diminuir a determinação de Pedro de pregar o Cristo ressuscitado. A promessa de Jesus de que Pedro seria fundamental na construção da igreja foi cumprida em 3 etapas. Primeiro, que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Sendo assim, ele estava presente quando os samaritanos recebem o Espírito Santo. Finalmente, ele foi convocado para a casa do centurião romano Cornélio, que também acreditou que recebeu o Espírito Santo. Dessa maneira, Pedro destrancou 3 mundos diferentes, abriu porta da igreja para judeus, samaritanos e gentios. Mesmo assim, como apóstolo, Pedro experimentou algumas dores de crescimento. No início, ele havia resistido levar o evangelho a Cornélio, o gentil. No entanto, quando Pedro viu os romanos receber o Espírito Santo, da mesma maneira que ele, Pedro concluiu que Jesus não faz acepção de pessoas. Depois disso, Pedro defendeu fortemente a posição dos gentios. Como crentes, estava convencido de que não precisavam se conformar com a lei judaica. Mais tarde na vida de Pedro, passou um tempo com João Marcos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13 vai dizer que aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos, o qual escreveu o Evangelho de Marcos com base nas lembranças de Pedro sobre o seu tempo com Jesus. Pedro escreveu 2 epístolas inspiradas, 1 e 2 Pedro, entre 60 e 68 depois de Cristo. Jesus disse que Pedro morreria como mártir. João, capítulo 21, versículo 18 a 19, uma profecia cumprida, presumivelmente, durante o reinado de Nero. A tradição diz que Pedro foi crucificado da cabeça para baixo em Roma, e embora essa história possa ser verdadeira, não há testemunho bíblico ou histórico sobre os detalhes da morte de Pedro. O que podemos aprender da vida de Pedro? Aqui estão algumas lições. Jesus vence o medo. Seja saindo de um barco em um mar agitado, atravessando o limiar de um lar gentil, pela primeira vez, Pedro encontrou coragem em seguir a Cristo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Jesus perdoa a infidelidade. Depois de ter se gabado de sua fidelidade, Pedro negou fervorosamente ao Senhor 3 vezes. Jesus amorosamente restaurou Pedro ao serviço. Pedro foi um fracasso anterior, mas com Jesus o fracasso não é o fim. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Jesus ensina pacientemente. Repetidamente, Pedro precisou de correção. Eu não sou católico, eu não sou evangélico, eu não sou espírita, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Altíssimo. Por mais que falam o tempo todo que você é evangélico, eu não sou evangélico. E o Senhor atendeu com paciência, firmeza e amor. O grande mestre procura por estudantes dispostos a aprender. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deveis seguir. Está em Salmos, capítulo 32, versículo 8. Jesus usa heróis improváveis para finalizar que Pedro era um pescador da Galileia, mas Jesus o chamou para ser pescador de homens. Pescador de homens. Lucas, capítulo 25, versículo 10, disse que bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante
você será pescador de gente, porque Pedro estava disposto a deixar tudo o que tinha para seguir a Jesus. Deus usou de muitas maneiras. Conforme Pedro pegava, as pessoas ficavam impressionadas com sua ousadia, porque ele era iletrado e inculto. Mas então notaram que Pedro havia estado com Jesus. Meus irmãos, Atos capítulo 4, versículo 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Estar com Jesus faz toda a nossa diferença. Eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Bom proveito, bom final de semana e que Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E digam graças a Deus e graças